Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e hoje o nosso papo vai ser sobre os candles gatilhos. Roda a vinheta. Agora que a gente já teve uma introdução à análise técnica, aprendeu o que é um candlestick, aprendeu o que são suportes e resistências, a teoria da bipolaridade, o que são linhas de tendências e as teorias de Dow, Elliott e Wyckoff, estava na hora de começar a falar como entrar nas operações e parar de enrolação. Pois bem, uma das formas que nós temos de entrar em operação é baseado em candles gatilhos. Eles são candles específicos ou formações de candles que acabam montando estruturas para que a gente inicie um trade. Nós vamos falar basicamente sobre 6 padrões de entrada e 2 padrões onde você precisa ficar com bastante atenção. A teoria diz que a cor do candle acaba não importando, e o que acaba valendo são as formações, ou seja, o desenho. Eu, particularmente, gosto de seguir as cores, ou seja, eu gosto de fazer compra com candle gatilho de alta e vendas com candle gatilho de baixa. Mas aí, você faz o seu backtest e decide o que você quer seguir. Eu vou dividir a explicação entre os padrões de compra e os padrões de venda. Assim fica mais fácil de você saber o que fazer em cada um dos casos. Primeiro, a gente vai falar sobre os padrões de compra. O primeiro deles é o martelo, que é um padrão que se caracteriza por ele ter esse pavio bem grande e o corpo bem pequeno. Na realidade, a teoria diz que o pavio deveria ser de 2/3 e o corpo de 1/3 do tamanho total do candle. Mas se a gente for ficar se atentando só o que a teoria vai dizer, a gente fica louco e não faz o trade na prática. Esse padrão, ele aparece para você somente nos fundos, ou seja, em uma tendência de alta, quando o preço estiver fazendo uma correção e aparecer um martelo, é um bom momento para você fazer uma compra. Aí, a sua compra se daria da seguinte forma: a entrada da sua operação seria quando rompesse essa máxima aqui, ó, e o seu stop estaria no fundo do candle, aqui, ó. E o seu alvo deve ser de, no mínimo, o mesmo tamanho do candle. O próximo padrão que a gente vai conversar é o engolfo de alta. Esse é um padrão constituído por 2 candles que vão ficar dessa forma. Percebe que o segundo candle ele envolve todo o candle anterior? Isso demonstra a força do mercado comprador. Assim como o martelo, todos os padrões de compra devem aparecer nos fundos no momento de uma correção de uma tendência de alta. Inventar de fazer compra quando o mercado estiver caindo é pedir para se lascar. Nesse caso aqui, a sua compra se daria da seguinte maneira: a entrada da sua operação seria quando rompesse essa máxima aqui, e o seu stop estaria de novo no fundo do candle. E o seu alvo, novamente, deve ser no mínimo do mesmo tamanho deste candle. O último padrão de compra que a gente vai falar é o Harami. Esse padrão é um padrão bem interessante que, na verdade, ele demonstra que a força vendedora perdeu a atuação. Então, da mesma forma, quando aparecer um Harami numa tendência de alta e o mercado estiver fazendo uma correção, a sua compra se daria quando o mercado rompesse esse ponto aqui, ó. E o seu alvo seria este outro ponto aqui. Apesar de às vezes ser meio curto, eu gosto de deixar o meu stop nesse local aqui, ó, quando eu opero Harami. Agora que a gente já falou sobre os padrões de compra, vamos mostrar os padrões de venda, que particularmente são os que eu mais gosto. O primeiro deles é a estrela cadente, que é um padrão que se caracteriza por ele ter esse pavio bem grande e o corpo bem pequeno. Parece até um martelo que foi virado ao contrário, né? Esse padrão, ele aparece para você somente nos topos, ou seja, uma tendência de baixa. Quando o mercado estiver fazendo uma correção e aparecer uma estrela, aí é um bom momento para você fazer uma venda. Aí a sua venda se daria da seguinte forma: a entrada da sua operação seria quando rompesse essa mínima aqui, ó, e o seu stop estaria lá em cima, no topo do candle. E de novo, o seu alvo deve ser de no mínimo o mesmo tamanho do candle.
Eu vou aproveitar para falar que tem muita gente que gosta de pegar esse tipo de operação e buscar o último fundo, ou quando está fazendo compras, buscar o último topo. Também é uma possibilidade. Cabe você entender se isso se encaixa no seu gerenciamento de risco. O próximo padrão que a gente vai conversar é o engolfo de baixa. Dá uma olhada como o segundo candle acaba envolvendo todo o candle anterior. Isso demonstra a força do mercado vendedor. E assim como a estrela, todos os padrões de venda devem aparecer nos topos durante uma correção de uma tendência de baixa. Por mais que seja legal fazer vendas, não vai me inventar a roda. Venda é em tendência de baixa. O último padrão de venda que a gente vai falar é o Harami. O nome é o mesmo tanto para compra quanto para venda. Então, quando aparecer um Harami em uma tendência de baixa e o mercado estiver fazendo aquela correção que eu já falei, a sua venda se daria quando o mercado rompesse esse ponto aqui, ó. E o seu alvo, de novo, vai ser esse ponto aqui embaixo, ó. E o seu stop ali em cima. Agora que eu já te expliquei quais são alguns dos candles gatilhos que a gente acaba utilizando, eu vou falar sobre dois padrões que são muito importantes e que devem trazer atenção para a gente dentro do mercado. O primeiro é o Spinning Top, que é caracterizado por ser um candle com pavios grandes para os dois lados e um corpo bem pequeno no meio. Parece uma azeitona num palito. Esse candle indica que o mercado teve uma briga intensa e você deve prestar bastante atenção no que vai acontecer nas próximas movimentações, para entender se o mercado vai mudar de tendência ou não. O segundo é o Doji. Esse candle ele tem uma característica única. O fechamento é exatamente igual à abertura, e isso demonstra equilíbrio total no mercado. E que os próximos candles vão mostrar para você exatamente o lado para onde o mercado vai. Antes de finalizar o vídeo, eu quero te dar uma dica muito importante. O que eu quero é que você sempre fique atento na hora de fazer a sua análise para você fazer ela se baseando na tendência. Nunca, mas nunca mesmo, fique tentando adivinhar onde o mercado vai reverter. No fucking fighting! Deixa isso para o institucional, porque a gente, pessoa física, que faz day trade ou swing trade, não tem a menor condição de competir com eles. Bom, pessoal, esse é o final dessa parte do nosso curso de análise técnica. Se você está chegando agora no nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Até a próxima e um abraço!